Livro de Atos dos Apóstolos, como a idade vai chegando, o óculos também. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Na época eu não usava óculos, na época eu ainda tinha cabelo, mas de tanto o pastor Augusto ficar profetizando sobre minha vida, porque ele dizia que eu não ia ter cabelo, fala um negócio desse, Jesus. Mas estou muito feliz e honrado pelo convite. Quando o pastor Ademir me fez o convite, imediatamente me prontifiquei a estar aqui, porque é uma alegria muito grande para nós. A Giovana, que hoje faz 18 anos no mês que vem, tinha 2 anos, estava correndo pela igreja, e a Juliana era neném ainda. A Juliana nasceu em 2001, quando estava nascendo a igreja, ainda era neném. A Juliana está com 15, faz 16 agora em novembro. Então, vocês também, era igual o Felipe, o Robson, que era tudo pequenininho, só que ficaram grandão, né? Cresceu, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 27. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo de número 4 primeiro. Quantos acharam de amém? Amém. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Ponto 9. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo já admoestava, dizendo: varões, vejam que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para internar, os mais deles foram lhe parecer que se partisse dali, para ver se podia chegar a Fenícia, que é o porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Pula para o versículo 20. Versículo 20. Não aparecendo, havia já muitos dias nem o sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvarmos. Versículo 29. E temendo ir em alguns rochedos, lançaram toda a popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém. Irmãos, Deus, Ele é bom. Deus é bom? Amém. Eu vou falar Deus é bom, vocês falam todo o tempo. Deus é bom. De novo, Deus é bom? Em todo o tempo? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Salmo 18, 29 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado, bem-sucedido, bem feliz o homem que nele confia. O Senhor é bom. Deus é bom. A essência de Deus, Ele é bom. E havia diz uma história de um certo súdito que trabalhava com o seu rei, e ele sempre dizia: Deus é bom. Em tudo ele dizia: Deus é bom. E eles saíram uma certa vez para caçar, e um animal feroz devorou o dedinho mindinho do rei, e o rei ficou sem o dedinho. E aí o súdito falou: Deus é bom. E o rei falou: é bom porque não foi o seu dedo. Deus é bom. Fiquei sem o dedo, arrancou meu dedo. Deus é bom. Só de raiva ele mandou prender o seu súdito. Falou: agora você vai ficar preso, você vai parar de ficar falando besteira, que Deus é bom. Passado um certo tempo, numa outra ocasião, ele saiu para caçar, e o seu súdito estava preso, ele saiu para caçar. E aí eles foram pegos, ele mais uma turma, ele foi pego pelos índios canibais, os índios antropófagos que comem carne da mesma espécie, né? E nisso ele ia ser sacrificado, o rei. Já estava amarrado para ser sacrificado. Quando foi ser sacrificado, quando ele ia matar o rei, viram que ele não tinha o dedo mindinho. Ele tinha que ser perfeito. Não podia ter nenhuma deficiência. E aí, para que viram que ele tinha defeito, falou assim: você não serve para o sacrifício. Você está liberto. Pode ir embora. Aí o rei saiu todo contente, falou: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí ele ficou todo feliz e foi contar lá para o seu súdito. Não vi a hora de encontrar ele lá na cela. Rapaz, você precisa saber o que aconteceu. Deus realmente é bom, Deus é bom. Aí contou toda a história que aconteceu. Eu falei: mas eu fiquei pensando, mas se Deus é tão bom, por que Deus deixou
deixou você preso aqui, se Deus é tão bom? Eu não consigo entender por que você ficou aqui. Ele falou, porque certamente se eu fosse com você, eu seria sacrificado e morto. Deus, Ele é bom. Se eu fosse com você, certamente eu morreria aí. Deus é bom todo tempo. Nosso Deus é um Deus que Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Muitas vezes não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias adversas da vida, mas as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. As dificuldades e tempestades que passamos não podem anular a bondade de Deus, porque Deus, Ele é bom. É nas tempestades da vida é que nós aprendemos e extraímos os maiores testemunhos de vitórias, de bênçãos que o Senhor nos dá. É nas tempestades é que nós muitas vezes nos sentimos impotentes, nos sentimos sem força alguma, que possamos mudar algumas situações. As situações em que passamos, em que o seu pai não vai poder te ajudar, em que sua mãe não vai poder te ajudar, em que seu sogro não vai poder te ajudar, em que sua sogra não vai poder te ajudar, em que seu amigo não vai poder te ajudar. Vai haver situações na tua vida, vai haver tempestades na sua vida em que ninguém pode te ajudar, a não ser o Senhor. E é nas tempestades que nós crescemos como cristãos, aprendemos a ter maturidade. É através das tempestades. Muitas vezes as tempestades podem até sair do nosso controle, mas jamais sairão do controle da mão de Deus. Ela pode sair do nosso controle, você não tem o que fazer, você não tem como solucionar o seu problema. Não há dinheiro que possa resolver, não há dinheiro que possa solucionar o teu problema. Pode ter saído do teu controle a situação da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Mas eu quero te dizer que jamais sairá do controle da mão de Deus. Jesus nunca prometeu uma viagem tranquila e serena. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada com certeza e com vitória. A vitória é certa em nossas vidas. Há tempestades em nossas vidas em que são permissivas por Deus, e existem outras tempestades em nossas vidas em que nós é quem provocamos as tempestades, e por nós provocarmos as tempestades sofremos consequências terríveis e muitas vezes fatais. Podemos ver vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jonas, Deus havia dado para ele uma direção. Deus havia falado para ele pregar para a cidade de Nínive, mas ele não queria pregar para a cidade de Nínive, sabe por quê? Porque era um povo cruel, era um povo maldoso, era um povo que oprimiu o seu povo, fez o seu povo sofrer, e ele não queria pregar, sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era bom, e se ele fosse pregar, aquele povo ia se arrepender, mas Jonas não queria. Jonas queria que aquele povo pagasse pelos seus erros, ele queria se colocar na posição de juiz. É como se você tivesse crescido do lado do seu vizinho, que a vida inteira foi ruim, a vida inteira desde pequeno te fez sofrer, e quando você cresceu, Deus falou: agora vai pregar para ele. Fala: eu não vou pregar para ele, não. Ele vai ter que pagar tudo que ele fez. A gente se coloca na posição de juiz. Mas Deus tinha uma obra para mim. O que aconteceu? Jonas foi para outro lado, para outra direção. E aconteceu o quê? Houve uma grande tempestade, em que todos começaram a jogar as coisas do navio, os marinheiros acordaram ele e falou: Jonas, acorda, clama aí o teu Deus, porque tem uma grande tempestade. Ele falou: pode me jogar no alto mar, porque eu sei que essa tempestade é por causa da minha vida. Muitas vezes estamos sofrendo grandes tempestades em nossas vidas, porque tomamos decisões erradas, porque compramos o que não é para comprar, porque vendemos o que não é para vender, nos precipitamos em muitas coisas, e consequência disso, a Bíblia diz que há caminhos para o homem, em Provérbios 14:12,
tempestades em que são causadas por nós. E poderíamos dar muitos outros exemplos. Depois, quando ele foi lá e seguiu a ordem de Deus, 120 mil pessoas se converteram por causa de um homem que fez a vontade de Deus. 120 mil almas se converteram em Nínive. Mas muitas vezes nós provocamos tempestades em nossas vidas, em que nós vamos sofrer as consequências por desobedecermos a Deus, por Deus nos dar uma direção. Quantas pessoas que não estão no nosso meio hoje e que poderiam estar aqui, mas não estão, porque um dia Deus abriu uma porta em que Deus não falou que, aliás, Deus abriu essa porta não, ele começou a trabalhar em algo, em algum lugar em que Deus não havia falado que era lá. Mas ele, por falta de paciência e não esperar a direção de Deus, aceitou o emprego. E o emprego tirou ele da casa de Deus. E depois ele morreu espiritualmente e não está mais em lugar nenhum. Quantos casamentos que são desfeitos diariamente, em que Deus falou lá, antes de começar a namorar, depois começou a namorar, Deus falou, não é esse, nem a paciência, espera. E depois casa, vê os filhos sofrem depois com a separação dos pais. Quantas coisas que sofremos porque tomamos escolhas erradas, tomamos decisões erradas. O rei Saul, ele foi destituído do seu trono porque Deus havia dado uma ordem e depois ele quis fazer uma média com Deus, ele foi destronado. Muitas vezes quando nós provocamos as tempestades, os resultados são terríveis em nossas vidas. Mas o interessante é que mesmo Jonas errando, mesmo Jonas falhando, quando ele clamou o Senhor na boca de um grande peixe, o Senhor ouviu o seu clamor. Talvez hoje você esteja enfrentando uma grande tempestade na sua vida, provocada por você mesmo. Você que criou e você sabe que a sua família está passando por tudo que está passando, porque você tomou uma decisão errada, você fez uma escolha errada, você se precipitou em algo, e hoje toda a sua casa está pagando pela sua decisão errada. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, mesmo que você errou, se você clamar ao Senhor, o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor está aqui e Ele pode mudar a tua história. Hoje mesmo, se você crer, Ele pode mandar cessar essa tempestade da sua vida. Aleluia! Aleluia! E entrando agora no texto, eu gostaria de falar como nós podemos vencer as tempestades. Paulo era para ir para Roma, mas naquela época não havia bússola nos navios. Eles olhavam os navios e baseavam-se de acordo com as estrelas. Mas era inverno, e inverno normalmente o tempo fica fechado, então era uma viagem muito mais difícil, muito mais complicada. E Paulo advertiu o capitão, dizendo, olha, não é bom que nós vamos partir para Roma, porque o tempo não está bom, vai causar muitos danos ao navio, a carga e as pessoas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que dar ouvidos a Paulo. Muitas vezes Deus levanta pessoas para falar conosco porque nós estamos indo para o caminho errado. Às vezes Deus levanta o seu pai, a sua mãe. Às vezes Deus levanta um amigo para falar com você. Às vezes Deus levanta um profeta para falar com você. Às vezes Deus levanta pastores para falar com você. Fala, olha, você está no caminho errado. Deus sempre levanta alguém para te advertir, porque antes que você entre numa tempestade provocada por você, Deus vai te advertir. Mas aqueles homens não deram ouvido para Paulo, e as pessoas procuraram dar ouvido para a maioria. E eu quero dizer uma coisa: a voz do povo é a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Não é porque todo mundo lá fora está fazendo que você também vai fazer. A voz do povo é a voz do povo, mas a voz de Deus é a que dá direção para as nossas vidas. E quando seguimos a direção de Deus, o resultado é de vitória. Quando andamos na direção de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Aleluia! E a viagem começou. E conforme a viagem começou, ela estava tranquila. A viagem estava bem tranquila. E conforme
começou a andar, o navio, alguns começaram, quem sabe, pensar, tá vendo? Se a gente fosse ouvir Paulo, ele estava lá ainda, estava lá em Creta ainda. Se a gente ficasse ouvindo Paulo, ia ficar lá em Creta. Paulo pode até entender de Bíblia, mas de navegação não entende nada. Falando para edificar, olha que conversa. Aí olha como é que está o tempo bom, o tempo está bonito, está tudo lindo, a viagem está tranquila, está calma, está serena. Quantas vezes nós vemos as pessoas que estão na contramão de Deus, andando numa vida toda errada, e parece que dá certo. Quantas vezes vemos pessoas andando na contramão de Deus, uma vida em adultério, saindo com várias mulheres, mas vive lá numa bela casa, tem um belo carro, e parece que tem a família mais linda, e nada acontece. Quantas vezes que aquela pessoa que você conhece, que trabalha e ganha o dinheiro de uma forma ilícita, de uma forma desonesta, e ela tem uma bela casa, um belo carro, as roupas de grife, ela compra o que ela quer, e ela ainda sai aí ostentando o seu dinheiro, e parece que com ela está tudo bem e nada acontece. Quantas vezes que os jovens dizem: na minha idade é só balada, é ficar com hoje, é ficar com outro amanhã, é fumar, é beber, não tem hora para chegar, e meu pai e minha mãe querem que eu fique na igreja, e os meus amigos estão tudo lá no barzinho, estão tudo nas baladas, e com eles não acontece nada, está tudo muito bem. Quantas vezes que nós temos o sentimento que as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, parece que nada de ruim acontece a elas, e parece que está tudo indo bem. Asaf, no Salmo 73, ele começa lá dizendo que ele sente até inveja dos ímpios. Se você começar a ler o Salmo lá, ele começa a falar dos ímpios, que eles são prósperos, que eles têm prosperidade, e ele começa lá a falar, começa a de uma certa forma a reclamar que o ímpio era mais justo, o ímpio era mais próspero que ele. Mas quando entra no versículo 17 e no 18, ele diz: mas até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição. Aleluia. Ele entendeu quando no Salmo 17, no versículo 17 e 18, ele diz: eu até que eu entendi, quando no versículo 17 e 18, eu entendi que quando eu entrei no santuário, eu vi que os ímpios, os pés deles são como um lugar escorregadio. Sabe qual que é a grande diferença? Porque aqui no texto diz que eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E no versículo 20, no 27, no versículo 20 diz: e fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aí está a grande diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e do que não serve. O ímpio, quando é surpreendido por uma tempestade, foge à esperança. Ele não tem esperança mais que as coisas possam mudar, que algo possa acontecer. Perde-se a esperança. Aí está a diferença daquele que serve a Deus, do que serve a Deus, mesmo diante de grandes tempestades. E se ele confiar no Senhor, ele sabe que Deus é poderoso para lhe dar vitória. Aleluia. A diferença daquele que serve a Deus e do que não serve, Jesus disse lá em Mateus 7,24, aquele que serve a Deus, o justo, o próprio Jesus o compara como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vai vir os ventos, vai vir a tempestade, mas ela não vai ser derrubada. Ao contrário do ímpio, que constrói a sua casa sem alicerce sólido, e na primeira tempestade que ele é surpreendido, todo o seu dinheiro que ele tinha, tudo aquilo que ele confiava que o dinheiro era seu Deus, tudo aquilo que ele confiava que ninguém ia descobrir o que ele fez, um dia tudo desmorona e vai por água abaixo. Aí está a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. A grande diferença está, logicamente, que a maior delas é a salvação nossa, mas a grande diferença está
que quando aqueles que estão em Deus e confiam em Deus, quando forem surpreendidos por tempestades da vida, porque certamente elas virão, ou você já passou por alguma tempestade em alguma área da tua vida, ou no casamento, ou na vida conjugal, ou na sentimental, ou na espiritual, ou na financeira, ou na profissional, ou na saúde, certamente você passou em alguma tempestade da sua vida. Se não passou, pode ser que você esteja passando hoje. Pode ser que hoje seja o momento que você está passando uma grande tempestade na sua vida, e que você olha e parece que não tem solução. E se você não passou, certamente você vai passar. Não porque eu estou profetizando, não, porque jamais profetizaria isso. É porque faz parte da vida, faz parte do aprendizado da vida. As pessoas que estão vivendo uma tempestade terrível na sua vida, talvez o casamento está para desmoronar, talvez no teu trabalho você está sofrendo perseguições e o rumor é que você pode ser mandado embora. Quem sabe a enfermidade chegou até a tua casa e tirou a sua paz, e as notícias dos exames não são notícias boas, são desfavoráveis. Talvez a sua vida financeira você não consegue colocar em dia, você não consegue honrar os seus compromissos, e você hoje está vivendo uma grande tempestade na sua vida, e você está preocupado, porque por onde você olha você não vê saída para o teu problema. Mas eu quero dizer algo de Deus nessa noite, que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. O teu barco pode até virar, pode passar a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, mas o teu barco não vai afundar, porque quem está no controle do teu barco é Jesus. Jesus está no controle, Ele não perdeu o controle da tua vida. O teu casamento não vai desmoronar, a tua empresa não vai falir, você não será destruído. Deus continua no controle de todas as coisas da tua vida. Aleluia! A tua vida não vai desmoronar, embora há momentos em que parece que o barco vai afundar, a ventania é tão grande, a tempestade é tão grande, porque por onde você olha, você fala: agora meu casamento vai afundar, agora as coisas perderam o controle da minha vida. Mas eu quero te dizer: aguenta, 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 aguenta só mais um pouquinho, porque a tua vitória está com os minutos contados. Aleluia! A tua vitória tem data e hora e dia para acontecer. Aleluia! A tua luta houve um tempo para ela começar, mas também há um tempo determinado para ela acabar. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de semear, mas também há tempo de colher o que se plantou. No versículo de número 29, nós vemos ali: e devendo ir dar em alguns rochedos, lançar da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então nós podemos aprender que mediante as tempestades da vida, quando estivermos sofrendo grandes tempestades, Paulo ali lançou 4 âncoras. Quando estivermos passando por grandes tempestades em nossa vida, no nosso casamento, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, nós temos que lançar âncoras. E que âncoras são essas? A primeira âncora que eu vejo Paulo lançando aqui é a âncora da fé. No versículo 23, Paulo diz: porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Em grande tempestade, Deus sempre vai se revelar a você. No pior momento que você estiver passando da sua vida, Jesus sempre vai se revelar a você. Ele se identifica com o teu problema. E Paulo estava ali encorajando eles. Paulo estava ali mostrando eles ali, encorajando eles, falando assim: olha, o Deus a quem eu sirvo, Ele falou comigo nessa noite. Ele disse que não vai se perder nenhuma dessas pessoas. As 276 pessoas que estão no navio não irão morrer nenhuma, mas desde que elas não saiam do navio, a minha responsabilidade é com aqueles que estão no navio. Aleluia!
Sabe o que Deus está dizendo? Por mais que pareça que teu casamento vai desmoronar, que parece que o teu ministério vai desmoronar, que parece que a tua vida financeira está uma grande bagunça e que vai ser destruído, por onde você olha, você parece que não tem jeito, você não tem perspectiva de mudança ou de melhora. Mas Deus vai se revelar a você nesse momento. Tenha fé, porque a fé, quem tem fé, tem visão. Quem tem fé, tem coragem. Não importa o gigante que vier, não importa se você é pequeno e o gigante é grande, como veio o filisteu Golias contra Davi. Ele falou: eu não vou na minha força, mas eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia! Quem tem fé tem visão de Deus. Os 10 espias, Deus havia libertado aquele povo da terra do Egito, onde eles eram escravos, comiam lá pepino, melão, cebola, e estavam com saudade de comer pepino e cebola. Deus falou: olha, vocês vão ser donos da terra, eu tenho uma promessa para vocês, vocês vão comer na sua própria terra, vão vender, vão viver disso. Tirou eles da escravidão, e eles estavam com saudade do Egito. O mais difícil muitas vezes não é Deus nos libertar do Egito, lá do mundo, mas é tirar o mundo dentro de nós. Aquelas pessoas foram libertas do Egito, mas o Egito ainda estava dentro delas. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas o nosso coração não está na igreja. E muitas vezes sofremos grandes tempestades em nossa vida. Aqueles 10 espias trouxeram uma notícia horrível. Falou: olha, a terra é boa, manda leite e mel, mas nós não temos a mínima chance. Nós somos para ele como gafanhoto. Não é que eles estavam ouvindo isso como gafanhoto, eles que se fizeram como pequeno. Nós somos para eles como gafanhotos, se fizeram pequenininho. Mas um homem que tem fé, ele é impossível. Josué e Caleb falou: não, a história não é bem essa. Em Números 14:8 diz: se o Senhor se agradar de nós, nós iremos prevalecer contra aquela terra, contra aqueles homens, e essa terra nos será dada por herança. Quem tem fé tem visão de Deus. Não importa o que as pessoas dizem sobre aquilo que você está passando, muitos vão até te julgar, mas quem tem fé sabe no Deus que serve, e a quem tem crido e a quem tem servido. Aleluia! Em tempos de tempestades, nós temos que lançar uma âncora muito difícil, que é a âncora da adoração. Como é fácil adorar a Deus quando a família está toda servindo a Deus. Como é fácil servir a Deus e louvar a Deus e adorar a Deus quando você está bem empregado, a conta bancária está cheia. Como é fácil servir a Deus quando você tem um carro para vir na igreja, quando você tem dinheiro para vir, quando você tem saúde. Mas como é difícil vir na igreja quando tudo está contrário àquilo que Deus prometeu para você. Havia já 14 dias que eles estavam ali sem comer. E a segunda âncora que Paulo lançou foi a adoração. A segunda âncora, no versículo 35: e tendo dado graças a Deus na presença de todos, Paulo começou a adorar a Deus em plena tempestade. Como é difícil adorar a Deus quando nós vemos na igreja com um gosto amargo da derrota. Parece que é o diabo que venceu e parece que somos nós que perdemos. Como é difícil servir a Deus quando Deus prometeu que a tua família estaria com você aqui na igreja e teu filho está nas drogas, a sua filha não quer saber de vir para a igreja, o seu marido não quer nem ouvir falar de crente. Como é difícil vir na igreja com um gosto amargo da derrota, parece que nada está dando certo na sua vida, está tudo contrário às promessas de Deus. Como é difícil vir na igreja quando a enfermidade vem, quando a morte vem na família. Como é difícil adorar a Deus em tempos de guerra. Mas sabe, e essa igreja tem aprendido isso, e é por isso que está de pé até hoje. É porque essa igreja tem aprendido a lançar âncoras em tempos de tempestades. E essa palavra nessa noite é para confirmar o teu coração. Em tempos de tempestade, em tempos de guerra, lance as tuas âncoras, não pare de adorar, porque o que mais agrada a Deus, que mesmo diante de todas as situações diversas, contrárias às promessas de Deus, você ainda se levanta no meio dos seus para dizer: eu continuo
acontecia? Quanto mais morria gente por Evangelho, mais o Evangelho se espalhava. Porque aquelas pessoas que morriam pelo Evangelho, elas não deixavam de lançar suas âncoras. Na dor ou na alegria, elas não abriam mão do Senhor. Não abra mão de Deus. Deus jamais abrirá mão de você. Mas você muitas vezes se afasta de Deus. Não é que Deus se afastou de você, você que se afasta de Deus. Em tempo de tempestade, lança a âncora da adoração. Ainda que você venha na igreja com um gosto amargo. Ana era estéril, não podia gerar filhos. E havia Penina, a esposa do seu marido, a outra mulher que tinha filhos, e zombava de Ana, que ela subia a Siló para sacrificar, oferecer adoração. E parece que ela ia oferecer com adoração, mas não vazias lá o Senhor. Eu vou adorar, mas o Senhor me deu filho até agora, mas eu vou adorar. Como é difícil oferecer sacrifício e adoração com as mãos vazias. Como é difícil. Mas chega o dia em que Deus para e fala: hoje chegou a tua vitória. E hoje pode ser o teu dia. Deus pode estar olhando para você hoje, te olhando no meio do dia e falar: hoje chegou o dia de eu mudar a tua história. Aleluia. Deus viu o coração de Ana, e Ana subia a Siló, e o seu marido Eucana até gostava mais dela, mas ela não gerava filhos. Um dia Deus ouviu a oração de Ana, que ela chorava ali na sua alma, e Deus ouviu a sua história, e ela teve Samuel, que foi um grande profeta, um grande juiz, um grande homem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Nós temos que adorar a Deus em tempo e fora de tempo. Como foi dito aqui, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A terceira âncora que eu vejo que eles lançaram ali foi a âncora da oração, porque eles oraram, desejaram que o dia amanhecesse, porque eles não aguentavam mais a luta, não aguentavam mais a escuridão. Imagina uma tempestade sem lua, sem estrela, no meio do mar, só vento, só tempestade, só chuva, tudo escuro, não vê, perderam-se a esperança. Já tantos dias do mar, já tinham se perdido a esperança, e eles oraram ao ponto de pedir para que amanhecesse o dia logo. A terceira âncora, a âncora da oração. Você já orou por algo na tua vida que você não via a hora que o dia amanhecesse? A luta parecia tão grande que parecia que não ia acabar. O coração dilacerado, o coração triturado, vindo para a igreja com o coração destruído, amassado, orando para que passasse esse tempo, e parecia que era inacabável. Mas em Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite. Deus numerou, disse uma noite, significa um tempo, mas para a alegria Ele não numerou. Por mais longa que seja a noite que você esteja vivendo na sua vida, ela não pode impedir o raiar do dia. Por mais longa que seja a noite que você esteja vivendo no teu casamento, nos teus negócios, na tua empresa, no teu ministério, por mais longa que seja a noite, o dia vai amanhecer. E ao amanhecer, Deus tem uma estratégia de vitória para o teu problema. Ao amanhecer, Deus tem uma nova alegria para você. Ao amanhecer, Deus tem um tempo novo para a tua vida. Aleluia! Ao amanhecer, Deus tem um tempo novo para a tua vida. Você crê nisso? Aleluia! 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 O tempo passa, o tempo voa aqui. A quarta âncora fala de confiança. No versículo 26, Paulo diz: contudo, é necessário darmos uma ilha. Há situações em nossas vidas que são necessárias, não porque nós queremos. Não estava na agenda do capitão, do piloto, nem de Paulo, mas eles foram ali surpreendidos por uma grande tempestade,
E eles foram de encontro quando amanheceu o dia. Eles enxergaram a ilha, porque ao amanhecer Deus tem uma nova alegria. Ao amanhecer Deus tem uma nova vitória. Ao amanhecer Deus tem uma estratégia para o teu problema. E quando amanheceu eles viram uma ilha, a ilha de Malta, no capítulo 28, você não está lendo. E ali uns chegaram nadando, outros em cima de madeira, outros em cima de boia. Mas assim como Paulo disse, o anjo do Senhor esteve comigo e falou: se permanecerem todos no navio, ninguém irá morrer. E 276 almas, nenhuma morreu naquele naufrágio. Aleluia! Em tempo de tempestade nós temos que lançar a âncora da confiança. Deus estabeleceu para que eles fossem parar naquela ilha. Eu não estava na agenda de Paulo, não estava na agenda do capitão, nem dos marinheiros, mas estava no cronograma de Deus, estava na agenda de Deus. E quando eles chegaram lá, os malteses não falavam grego, mas eles ficaram comovidos com aquela situação e acolheram eles de uma forma tremenda, cobrindo eles. E foram, acolheram, acenderam uma fogueira para esquentar todos eles. E nisso que eles estavam ali esquentando, colocando fogo ali, para aquecer todas aquelas pessoas, e eles recepcionaram com muito amor, Paulo pegou os gravetos para jogar na fogueira. Isso traz uma revelação das nossas vidas. Depois de uma grande tempestade, nós ficamos fragilizados. Depois de um grande problema que você lutou, enfrentou, você fica fragilizado. Falta muitas vezes força. Mas sabe o que você tem que fazer? Pegar graveto para manter a chama acesa. Passou por uma grande tempestade no casamento, voltou. Agora, leva ela para jantar, compra um presente, sai com ela para passear no shopping. Você tem que acender graveto para manter a chama acesa. Você passou por uma grande tempestade espiritual da sua vida, que você estava morto espiritualmente, e hoje você está conseguindo se erguer. Então, vai levar graveto, começa a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, começa a ter uma vida em oração com Deus, começa a jejuar, começa a colocar gravetos para manter a chama acesa. Aleluia. É nós que temos que fazer. Foi Paulo que foi levar os gravetos. Depois de uma grande tempestade, nós ficamos fragilizados em áreas que nós passamos nas nossas vidas. E para nós nos recuperarmos e mantermos a chama acesa, temos que fazer a nossa parte. Mas algo interessante aconteceu. Quando ele estava colocando os gravetos lá no fogo, ele foi picado por uma cobra venenosa. Ele foi picado por uma cobra venenosa. E os malteses falaram: olha, esse homem é um homicida e não tem como escapar da justiça de Deus. Ele estava aí preso, escapou do naufrágio, mas agora é um homicida. Não escapou da justiça de Deus, foi morto por uma cobra venenosa. E eles esperavam que Paulo fosse morrer dentro de alguns minutos, porque a cobra, ela tinha um veneno mortífero que matava em questões de minutos. Mas foi passando o tempo, foi passando minutos, quem sabe uma hora ele falou: olha, mas não aconteceu nada com esse homem. As pessoas já tinham colocado rótulo em Paulo, chamando ele de assassino, que Deus carne mas não falha. Ela vai dar, a pessoa quer sair impune, Deus carne mas não falha. Isso é todo mundo, porque Deus nunca tarde nem falha, viu? Chega na hora certa. E aí começaram a criar rótulos. Quem sabe você foi rotulado na sua juventude, ou você é rotulado lá no seu trabalho, colocaram rótulos em você. Quem sabe por você querer ser uma pessoa reta diante de Deus: ah não, isso eu não faço. Ah, você é careta, todo mundo está fazendo, então você agora é o santão. Ah, você é o santão agora.
Você acha agora que você é o santão. E começam a criar rótulos em você. As pessoas começam a rotular, a te criticar. Estavam criticando Paulo, estavam colocando rótulos em Paulo, que ele era um homicida, que ele estava pagando pelo que fez. Só que passou algumas horas, as pessoas mudaram o conceito sobre Paulo, porque nada aconteceu sobre Paulo. Sabe o que aconteceu? Havia um homem chamado Públio, o homem mais importante da ilha, era como se fosse o prefeito da ilha. O pai de Públio, na realidade, era um dos homens mais importantes ali, era como se fosse o prefeito da ilha. E ele estava muito doente, e Paulo ficou sabendo. E quando Paulo ficou sabendo, Paulo falou: vou orar por ele. E quando Paulo orou pelo pai de Públio, aquele homem foi curado instantaneamente. E Paulo então mandou chamar todos os enfermos da ilha. E sabe o que aconteceu? Todos foram curados instantaneamente. Aleluia. Eles pararam naquela ilha. Alguns acharam que era a ilha do naufrágio, mas Paulo via como a ilha da oportunidade. Aleluia, aleluia. Não estava na agenda deles, mas estava na agenda de Deus. Eu e o pastor Ademir tínhamos um projeto de abrir uma empresa aqui em Sorocaba, e abrimos, mas o projeto de Deus era muito maior, como foi falado. O projeto de Deus é para que vidas fossem salvas aqui em Sorocaba, que essa nação, que essa cidade conhecesse e se rendesse ao senhorio do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor fosse glorificado nessa cidade. Nós achamos que o projeto era um, mas o projeto de Deus era outro. Talvez você trabalhe onde você não queria trabalhar. Talvez, quem sabe, você até nasceu numa família que você não queria nascer. Talvez você vive num bairro que não queria viver. Quem sabe você está passando por uma situação da qual não fazia seus planos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você trabalha onde Deus quer que você esteja, porque é plano de Deus. Você está onde está, foi a porta que Deus abriu. Porque antes de Deus te levar aonde Ele quer te levar, primeiro é necessário parar na ilha. Não é a ilha do fracasso, mas é a ilha da oportunidade. Deus te leva em determinados lugares, porque Ele está te dando oportunidades. Talvez você não mora na cidade que você queria morar, talvez você não mora na casa que você queria morar, mas você mora aonde Deus quer que você esteja, porque é plano de Deus. E antes de Deus cumprir a promessa dele na tua vida, Ele vai te levar em determinados lugares que você não queria estar. Vou pedir ajuda do tecladista aqui para me ajudar. Irmãos, nosso Deus é um Deus bom. As tempestades da vida não anulam a vontade de Deus. Em Marcos 16, 17 e 18, não aconteceu nada com Paulo, sabe por quê? Porque o poder de Deus estava dentro de Paulo. Você não precisa ter medo de macumba, não. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você deve ela para você fazer a encruzilhada. Pode ficar em paz, irmão. Aquele que está no centro da vontade de Deus, aquele que o Espírito Santo de Deus habita. Em Marcos 17, 16 diz: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. E por nós mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus que habita em nós. Aleluia! E Deus te leva aonde Ele quer te levar. Na escola que talvez você não queria estudar, na faculdade que você não queria estudar, mas Ele está te levando em determinados lugares porque Ele quer te usar. Aleluia! Talvez não era o projeto de Deus você trabalhar nessa empresa. Era para a vaga da barriga, era para outra pessoa, mas é o tempo de Deus. Deus te levou para lá porque Ele tem um propósito. Você não está na ilha do fracasso. Olha com outro ângulo, você está na ilha da oportunidade. Deus vai te honrar. Eles ficaram 3 meses na ilha de Malta, 3 meses, e receberam todas as honrarias. Foram muito bem tratados pelos malteses. Receberam todas as honrarias. O nome do Senhor foi glorificado naquela cidade. Milagres tremendos Deus fez naquela ilha. Nem sempre Deus vai te levar em lugares que você quer ir. Nem sempre você vai trabalhar em lugares que você quer trabalhar. Nem sempre, talvez, você tenha orgulho da família que nasceu.
Talvez você foi muito maltratado quando criança. Talvez você não estuda na escola que você desejava estudar, na faculdade que você sonhava em estudar. Talvez você não mora no bairro que você desejava morar. Mas eu quero te dizer que você está onde Deus quer que você esteja. Porque na realidade você está na ilha da oportunidade. Deus quer te usar. Ele só vai te levar aonde tem um projeto dele, quando se cumprir o propósito dele naquele lugar. Antes de Deus trabalhar pela tua família, primeiro Deus vai trabalhar em você. Antes de Deus trabalhar por você, primeiro Ele vai trabalhar em você. E que possamos ficar com esta palavra nessa noite. Que em tempos de tempestades nós temos que lançar as 4 âncoras. A âncora da fé, a âncora da adoração, a âncora da oração e a âncora da confiança. E que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Que as circunstâncias que acontecem em nossa vida não anulam a bondade de Deus. Porque Deus, quero dizer, da tamanha alegria de poder estar aqui. Você, menina, queria de qualquer jeito tocar. Tinha 5, 6 anos. Queria tocar de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque estava no coração de Deus. Deus já havia te escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha te escolhido como levita. Deus já tinha escolhido você para adorar. Deus te escolheu. Você é escolhido de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Existe música mundana que diz que você é um Zé Ninguém. Você não é um Zé Ninguém. Você tem dono. Jesus não te comprou nem com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue dele na cruz. Você é de Deus. Pastor Vitor, que alegria poder estar aqui. Que orgulho eu sinto de você, de ver como começou a grande obra que Deus fez na sua vida, na vida da sua família. Me sinto muito honrado de poder estar aqui nessa festa, nessa data. Pastor Augusto, que começou a trabalhar em 97 juntos, lá em São Paulo. Talvez na loja que você talvez não pensou, mas estava na ilha da oportunidade. Foi ali que Deus marcou o encontro para que nos conhecêssemos. Para que há mais de 20 anos, onde tivesse essa igreja onde está, estava na agenda de Deus. Eu não fui para aquela loja por acaso. Na nossa vida não existe coincidência. A nossa vida é Cristo, você pensa, é Cristo. É Deus que dá a direção. Você nem sempre vai onde você quer, mas se você for onde você quer, certamente você vai provocar uma tempestade. E quando você provoca, é terrível. Escolha o melhor lugar para estar. Qual é? O centro da vontade de Deus. Porque ela te levará à vitória. Ela te levará à bonança. E se você está feliz por adorar esse Deus, aplauda a melhor. Aplauda que você pode dar ao Senhor. Aplauda Jesus. Jesus, diga para ele: eu te amo. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Feliz em viver com os irmãos. Abraçar alguns aí, né, irmã? Edna, ó, eu sou lá. Olha o que Deus fez, hein? Tremendo. Muito feliz mesmo. Uma palavra que posso expressar. Paulo plantou, Paulo regou. Quem deu crescimento foi o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E a festa foi apenas o primeiro dia. Mais 2. Vamos ver. Deus abençoe.